Irmãos, hoje nós queremos falar um pouquinho desse assunto aí, ó. Seguir Jesus é mais que uma ideia. Nós percebemos que existem hoje muitos seguidos e muitos seguidores. Pessoas seguindo pessoas, isso dá seu nome de fã-clube. Sabe mais das pessoas que estão seguindo que eles mesmos, né? Conhece tudo, colecionam tudo. E eu falei isso aqui nas reuniões dos irmãos, que se você for ali no calçadão, colocar um banco lá, subir naquele banco e começar a falar qualquer coisa, você pode ter certeza que algumas pessoas vão te seguir. Qualquer coisa. O homem tem a necessidade de seguir alguém, alguma coisa. E hoje nós vamos falar sobre o que seguir, mas seguir corretamente. Aquele que nós devemos seguir, que é o Senhor Jesus Cristo. E não é uma ideia, não é uma boa ideia. Desde o começo da igreja, lá em Atos dos Apóstolos, quando os discípulos, mais precisamente Pedro, começou a pregar, o Sinédrio chamou lá os governadores da época, chamaram os discípulos, chamaram a Pedro e falou: olha, para de pregar sobre esse negócio aí. Para de pregar sobre esse Jesus aí, que vocês estão enchendo Jerusalém dessa doutrina. E aí chamaram eles lá para dar umas varadas neles, uns açoites neles. E de repente levanta um homem, um fariseu, um doutor da lei, chamado Gamaliel, que foi o professor de Paulo. E ele levanta no meio do sinédrio, faz os discípulos saírem, chama o sinédrio e diz assim: olha, vocês lembram que levantou entre nós um homem chamado Teudas? E ele levou seguindo ele umas 400 pessoas. Só que ele morreu e dissipou. Esses seguidores, cada um foi para o seu lado. Em outra época, na época do recenseamento, levantou também Judas. E com ele um monte de pessoas o seguiram por algum tempo. Mas quando Judas morreu, não é o Judas Iscariotes, um outro homem chamado Judas, morreu, se dissipou aqueles irmãos, cada um foi para um lado e acabou de seguir. Aí ele fala, creio eu, usado pelo Espírito Santo, e diz assim: ó, mas com relação a estes, tome cuidado, porque se essa obra deles for obra de homens, ela vai acabar rapidinho, mas se for obra de Deus, vocês estão lutando contra Deus. E louvado seja o nome do Senhor, que não era obra de homens, era a obra de Deus, é a obra do Senhor, porque isso foi há 2000 anos e o Evangelho está aí, cada vez mais forte, cada vez mais vitorioso, em nome do Senhor Jesus. Eu quero ler aqui essa passagem de Mateus, capítulo 8, versículos do 18 ao 22, eu vou projetar os textos aqui, que ele diz isso: vendo Jesus muita gente ao seu redor, ordenou passar para outra margem. Então, aproximando dele um escriba, disse-lhe: mestre, seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm seu covis e as aves do céu ninhos, mas o Filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. E outro de seus discípulos lhe disse: Senhor, permite-me primeiro sepultar meu pai. Jesus, porém, lhe disse: segue e deixa aos mortos o sepultar os seus próprios mortos. Estava lendo essa passagem justamente daqui que surgiu para falar sobre isso, sobre seguir. Marco falou aqui leu aqui um texto sobre escribas, sobre os escribas e os fariseus. Geralmente esses eram os que batiam de frente com Jesus Cristo, porque o escriba, para ele ir até Jesus, era uma raridade, porque na antiguidade os escribas, eles eram profissionais que tinham como função escrever textos, registrar dados numéricos, redigir leis, copiar e arquivar informações. Como poucas pessoas naquela época dominavam a escrita, os escribas eram pessoas bastante solicitadas ou pessoas muito importantes. E escribas
geralmente funcionários reais, pois eram comandados pelo governante que dava ordem para eles escreverem, e eles escreviam tudo que eram ordenados. E para aquele escriba chegar até Jesus não foi fácil, mencionando de novo o que Marco leu aqui no início. Por quê? Por ele ser pertencer a uma classe rara de pessoas, e Jesus pertencer a uma outra classe de pessoas, porque o escriba condenava Jesus que eles estavam junto com pecadores e publicanos. E as pessoas que se rodeavam com Jesus eram isso mesmo, eram pecadores, pescadores, publicanos, prostitutas, enfim, era uma classe que aos olhos daquelas pessoas menos favorecida. Então, estas pessoas seguiam Jesus. E este fariseu, para ele chegar até Jesus, por ele pertencer a uma outra classe, não foi fácil. Por estas coisas, é de admitir que aquele homem, quando ele se aproximou de Jesus e usou a palavra mestre, para ele foi muito mais difícil, porque diante dele estava o verdadeiro mestre. Diante dele estava o Senhor dos senhores, o Senhor dos escribas, que sabia mais do que ele e que merecia ser adorado, que deveria ser adorado. Então ele chega diante do mestre, ele que era considerado um mestre da lei, um doutor da lei, uma pessoa que interpretava a lei, que lia a lei. Quando a gente fala de lei aqui, nós estamos falando do Velho Testamento, que é o Pentateuco, os profetas, os salmos. Eles procuravam interpretar isso porque aguardava a volta do Messias. E até lembrei agora de um pregador que alguém trouxe uma mensagem para ele, diz assim: pastor, dá uma olhada o que esses rabinos, a interpretação dele do Velho Testamento. A resposta dele foi o seguinte: se eles tivessem interpretado o Velho Testamento corretamente, eles tinham crido em Jesus Cristo. Então, é uma situação difícil, porque esse escriba, ele tinha como papel também interpretar a lei e trazer para a elucidação desses textos para o povo. Só que aos olhos do Senhor Jesus Cristo, nós fazemos muitas vezes a separação e a acepção. Nós olhamos muitas vezes o externo, nós olhamos a capacidade intelectual da pessoa, nós olhamos a condição financeira da pessoa, nós olhamos o cargo da pessoa, nós olhamos às vezes os bens das pessoas, mas Jesus Cristo, que enxerga o coração, ele não está muito preocupado com o cargo da pessoa, ele não está muito preocupado com a posição social da pessoa. E aqui, aos olhos de Jesus, a posição que uma pessoa ocupa aqui no mundo não tem muita importância. Pode ser um milionário, pode ser um príncipe, pode ser uma princesa, mas pode ser uma pessoa humilde. Para ele, tanto faz. Ele não tem ele não faz essa acepção, ele não faz essa discriminação, ele não faz essa separação entre aquele, aquela e este. Para ele, ele olha o quê? Ele olha o coração. E com isso nós olhamos em 1 Coríntios 1, 27 e 29, que diz assim: mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Este é o Deus, este é o Senhor Todo-Poderoso. Ele pega as coisas loucas deste mundo para confundir o quê? As sábias. O que é essas coisas sábias? É o homem que acha que dentro da tua sabedoria ele consegue entender Deus. O homem natural tenta entender Deus. Nós temos falado aqui, e vou repetir, que o Evangelho, Cristo, é revelação. Marco falou isso daqui domingo passado. O novo nascimento é revelação. Às vezes a gente martela, e a pessoa fica assim, tipo, o que esse cara está falando? Eu não consigo entender. Aí o Espírito Santo vem e parece que ele rasga a cabeça, a mentalidade da pessoa, o pensamento, parece que ele rasga e coloca ali, e a pessoa de uma hora para outra, puxa, é isso aí, é isso que é o novo nascimento, é isso que é o Evangelho, isso eu creio. E esse escriba aqui, possivelmente tenha sido isso que tenha acontecido com ele. Para ele chegar diante do Senhor Jesus Cristo não é fácil, porque com certeza ele foi menosprezado pelos seus colegas, ele foi deixado de lado, porque isso não era possível. Chegar um escriba diante do Senhor
e se render e dizer: Senhor, mestre, eu seguir-te-ei por onde quer que fores. Só que o Senhor também fala para nós em Lucas 5,32 isso daqui, ó: eu não vim chamar os justos, e sim os pecadores ao arrependimento. A parábola que o Marco leu aqui sobre as ovelhas perdidas, sobre a dracma perdida, é bem isso. O Senhor não veio chamar os 99 justos, Ele veio chamar o pecador. Ele veio chamar veio chamar você. Se é que você se considera pecador. Se você se considera justo, aqui não é o teu lugar. Mas se você se considera pecador, então você está no lugar certo. Porque o Senhor Jesus Cristo, Ele veio chamar, não veio chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Este é o que o Senhor veio fazer. Bom, diante dessa pequena introdução, eu quero falar sobre o primeiro versículo aqui. Vendo Jesus muita gente ao seu redor, ordenou passar para outra margem. Vocês percebem na Bíblia que Jesus parecia imã, né? Eu nunca vi, todo lugar que ele estava tinha um monte de gente do lado dele. Tanto pelo que ele dizia, como pelo que ele fazia. As pessoas sempre estavam ao redor de Jesus. Ele sempre conseguia fazer uma aglomeração. E foi numa destas aglomerações, uma dessa situação, que este fariseu chegou diante dele. Chegou no pé dele dizendo: olha, eu quero te seguir. Nós precisamos entender que Jesus, neste momento, Mateus 5, 6 e 7, ele fala sobre as bem-aventuranças, mais 5 sobre as bem-aventuranças. Jesus estava no monte, dando um monte de instruções para os seus discípulos, para as pessoas que estavam ali. E quando ele desceu do monte, ele curou um leproso, ele curou o servo do centurião, ele curou a sogra de Pedro, e depois que ele fez tudo isso daí, aí chega esse escriba diante dele e faz essa pergunta, faz essa solicitação maravilhosa. Então, aproximando-se dele, um escriba disse-lhe: mestre, seguir-te-ei para onde quer que fores. Foi uma decisão sem reservas. Não foi uma decisão impensada. Nós temos na Bíblia algumas pessoas que fizeram alguns votos impensados. No momento assim, Jefté, ele era filho de um outro homem chamado Gileade, com uma prostituta, e ele era um cara valente. Ele foi expulso da terra dele. Só que quando os inimigos fizeram guerra contra Israel, contra Judá propriamente, e ganhou, aí eles foram buscar Jefté. Falou: vem cá, vamos lutar por nós. Ele falou assim: eu vou, mas só se eu for líder. Então tá bom, então você vai. Aí ele tentou fazer um acordo com os inimigos lá, não deu certo, e aí os inimigos vieram contra ele, e aí ele fez um voto insano. Ele diz assim: Senhor, se o Senhor me der vitória nessa batalha, se o Senhor fizer com que a gente ganhe essa batalha, a primeira pessoa que sair ao meu encontro, quando eu chegar em casa, eu vou oferecer em holocausto, em sacrifício. Pois é, ele só tinha uma filha, e essa filha foi que saiu ao encontro dele. Tanto é que a hora que ele viu a filha, a Bíblia diz que ele fala: ai Deus meu, ou seja, o que eu fiz? E aí ele disse para ela: filha, eu fiz esse voto. A Bíblia diz que ela ficou dois meses andando pelas montanhas, chorando a sua virgindade, e quando ela voltou, foi oferecida em holocausto, porque ele tinha feito um voto ao Senhor. Aí eu digo: nossa, mas que cara insano. Quantas vezes nós fazemos votos para o Senhor? Senhor, se o Senhor fizer isso, eu prometo que eu vou fazer aquilo, Senhor. Aí o Senhor cumpre a parte dele e muitas vezes nós não cumprimos a nossa parte. Só que aqui, esse escriba, ele estava dizendo: Senhor, eu vou te seguir, eu quero te seguir para onde queres que for. O grande desafio é fazer com que as pessoas... O que é seguir Jesus? O que é seguir Jesus mais que uma ideia? O grande desafio é fazer as pessoas deixarem o seu governo, ou o governo das suas vidas, e passar esse governo para o Senhor. Nós usamos essa expressão, eu sair de cena e deixar o Senhor comandar. Agora eu digo para vocês, é fácil? Claro que não é fácil, porque nós queremos controlar a situação. Nós achamos que sabemos controlar a nossa vida, as decisões que nós tomamos.
Eu tomei uma invertida há uns 30 dias, que eu estou zonzo até hoje. Por quê? Porque eu achei que a decisão era eu que tinha que tomar. Que eu estava no controle, não tinha. Eu tinha 105% de certeza que eu ia conseguir. Só agora eu levei 105% de que eu não consegui, entendeu? Mas por que o Senhor faz isso? O Senhor mostrar, olha, quem está no controle da sua vida, o dia que você entregou a sua vida para mim, o dia que você disse, Senhor, entra na minha vida, controla a minha vida, controla as minhas atitudes, controla a minha finança, controla o meu casamento, controla o meu emprego, Senhor, seja a minha vida. Ele diz assim, então sai, Marco, sai, Tim, sai, André, sai, deixa que eu controlo, e eu sei controlar melhor do que você. E quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos que o Senhor nos controla quando Ele quer. No controle aqui, por favor, não entenda como radicalismo, mas Ele é o Senhor da nossa vida. Ele sabe o que nós precisamos mais do que nós mesmos. Porque muitas vezes nós, usando uma expressão da minha mãe, damos com os burros na água, entendeu? Porque nós queremos tomar as decisões por nós mesmos. Nós temos um exemplo na Bíblia que vocês, na hora que eu falar aqui, vocês já vão conhecer muito bem. Geralmente isso a gente ouve nos casamentos. Casamentos tem um versículo. Qual que é o versículo chave que a gente ouve nos casamentos? Aonde tu for, eu irei. Aonde tu repousares, eu repousarei. O teu povo será o meu povo. O teu Deus será o meu Deus. Não é isso que a gente ouve? Pois é, está em Ruth, né? Ruth capítulo 1. Quem que era Ruth? Ruth era a nora de Noemi. Ela tinha uma outra concunhada chamada Orfa. Eles foram para a terra de Moabe porque faltava fome. O marido dela era chamado Elimeleque. Ela tinha um filho chamado Malom e outro filho chamado Quilion. Só que os dois moleques morreram e ficaram as duas noras. E aí Noemi falou assim, eu vou voltar para minha terra porque aqui não tem mais comida. E aí ela falou assim, ó, volta para sua família. Vai, Orfa, volta para a tua família. Vai, Ruth, volta para a tua família. Orfa disse o seguinte, então eu vou voltar. Tomou a decisão, só que Noemi falou, não, eu vou seguir você. Eu vou seguir, disse Ruth, e disse, porém, Ruth, não me inste para que te deixe, e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, eu irei, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Só que nós não vamos falar, só que a história dessa mulher é muito interessante, que quando ela vai junto com Noemi para a terra dela, ela é tomada como esposa por um homem chamado Boaz. Esse homem é avô de Davi, da descendência que veio o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Deus tinha um plano na vida dessa mulher, mas aqui eu quero dizer o seguinte, a decisão dela de seguir uma mulher. Ela não sabia para onde ia, mas ela disse, ó, aonde tu fores, eu irei. No contrassenso, no contrapé, Orfa disse, não, eu não vou seguir, porque eu não sei para onde você vai. E bem ao contrário desse exemplo positivo, de seguir uma pessoa, sabendo, ela não sabia qual era o plano que o Senhor tinha na vida dela, mas ali a gente crê claramente que é o Espírito Santo já atuando para que ela seguisse aquele caminho e fosse ter sucesso lá na frente, casando-se com Boaz e sendo descendente da vinda do Senhor Jesus Cristo. Um exemplo bem ao contrário disso, nós encontramos em Lucas 22, 31 e 34. Isso foi Jesus que disse para ele, ó, Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando se converteres, fortalece a teus irmãos. Ele, porém, respondeu, aqui é Pedro respondendo, Senhor, você está equivocado, você não me conhece. Ah, não, Jesus, você não me conhece bem, não. Eu sou pescador, rapaz, sou caba-macho. Respondeu, Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Mas Jesus lhe disse, afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes me negarás, 3 vezes negarás que me conheces. Ou seja, ele vai dizer para as pessoas que estavam ali, eu não conheço esse cara, eu não sei quem é esse camarada que vocês estão falando aí. Esse Jesus aí, nunca vi. Eu não sei quem é. Não, você estava lá, sabe por quê? A tua forma de falar te entrega. Não, está equivocado. Mas, um pouco antes ele tinha dito, Senhor, eu vou para a prisão com o Senhor. Estou disposto a morrer pelo Senhor. Ah, é? Então tá bom. Então vamos ver aqui a hora que
a água bater no tornozelo, como é que você vai fazer? Ah, não conheço, nem sei quem é, nunca vi, estou vendo agora aí, nem sei quem é. Pois é, este é o Pedro. Graças a Deus que lá para frente, o Senhor trabalhou no coração de Pedro e ele se tornou o Pedro, a coluna, uma das colunas da igreja. Mas o que eu quero dizer até aqui é que seguir Jesus Cristo não é uma ideia, não é algo que você diz, eu vou fazer pelas minhas forças. Seguir Jesus Cristo, vou adiantar, é renúncia, é sair e deixar o Senhor controlar, é parar de querer tomar as rédeas do negócio e dizer, bom, como um cavalo, você põe freio, puxa para cá, ele vai para lá, puxa para cá, ele vai para lá. Quando o Espírito Santo toma conta da nossa vida, ele faz isso com a gente. Manda a gente para lá, a gente vai. Manda a gente para cá, a gente vai. Manda-nos ficar quieto, nós ficamos. Mesmo que às vezes nós ficamos bravos com isso, mas é desse jeito. E aí nós temos aqui, exemplo positivo, Paulo, decidido ir para Jerusalém, ele chega lá, um profeta chamado Ágabo. Esse profeta, ele pega um cinto, uma corda, e ele amarra os braços e as pernas de Paulo e diz assim para Paulo, isso vai acontecer em Jerusalém com o dono desse cinto. Se você, ou seja, falando claramente, se você for para Jerusalém, você vai sofrer. Se você for para Jerusalém, você vai ser maltratado, você vai ser açoitado. E aí Paulo dá essa resposta aí de Atos 21, 13. Então ele respondeu, que fazeis chorando e quebrantando o meu coração? Pois estou pronto não só para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus Cristo. E o que aconteceu? Foi preso e morreu pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Esse não pipocou, mesmo as pessoas dizendo o seguinte, não vá rapaz, você não está ouvindo a voz dos seus amigos aqui dizendo para você não ir, você não está vendo o profeta aí falar para você não ir, não vai não, o que vocês querem? Eu não estou preocupado com a minha vida, eu estou disposto até a ser preso e até morrer pelo Evangelho. Por quê? Porque ele sabia quem era o Senhor, quem ele estava seguindo, não era uma ideia, não era uma filosofia, não era algo passageiro, não era algo que o seu seguido morreu e acabou, dissipou, e agora? Não, ele estava seguindo o Senhor dos Senhores, ele estava seguindo o Deus Todo-Poderoso que tinha aparecido para ele lá em Damasco, quando ele disse, Senhor, quem és tu? Ele diz, eu sou Jesus a quem tu persegues. Esse Jesus aqui é que Paulo estava seguindo, e por este Jesus aqui, ele foi preso e ele morreu. Esse é o Senhor Jesus Cristo. E eu digo mais para vocês, vou falar uma coisa que vocês nunca ouviram falar, o mesmo Jesus de Paulo é o seu, o mesmo Jesus é o meu Jesus. O Jesus de Paulo, ele não é um Jesus diferenciado, é o mesmo Jesus. Ele foi, ele é e ele será eternamente. Ele é o nosso Senhor e Salvador. Não foi só de Paulo, é meu e seu também. Seguir Jesus é mais que uma ideia, não é fazer um voto ou uma declaração impensada. Jesus responde ao escriba, mas Jesus lhe respondeu, as raposas têm seus covis e as aves do céu, ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Não podemos seguir Jesus se não for com renúncia. As coisas velhas ficaram para trás, eis que tudo se fez novo. Eu estava procurando ali algumas versões sobre esse versículo. Acho que a Bíblia Vida diz assim, eu não tenho o meu próprio lar. Acho que a linguagem de hoje diz assim, o Filho do Homem não tem onde descansar. Jesus, só uma lida aqui, Jesus estava dizendo para aquele escriba, não tenho nada neste mundo, não tenho minha própria casa, não posso te oferecer comodidade, não posso dizer que se você me seguir, terá bens materiais. Se você me seguir, esteja preparado para o desconforto,
esteja preparado para ser um peregrino neste mundo, esteja preparado para uma vida simples. Se você quiser me seguir. Alguém disse uma vez, não sei quem disse, que Jesus nunca prometeu um voo sem turbulência, mas prometeu uma aterrissagem segura. No mundo vocês vão ter aflições, tribulações, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ele venceu o mundo. E aí nós lembramos de um homem que recebeu os elogios de Jesus Cristo, João Batista. Mateus 11, 7-9, que diz assim: então, em partindo eles, passou Jesus a dizer ao povo a respeito de João: que saíste a ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Sim, que saíste a ver? Um homem vestido de roupas finas? Ora, os que vestem roupas finas assistem nos palácios reais. Mas para que saíste? Para ver um profeta? Sim, vos digo, muito mais que um profeta. Jesus chama João Batista de o maior homem que já esteve entre os homens. E João Batista, a respeito de Jesus, diz o seguinte: que ele cresça e que eu diminua. Ele não reivindicou glória nenhuma. Não, peraí, eu cheguei primeiro aqui, Jesus. O Jordão é meu. Eu que batizo aqui, vai buscar outro lugar para você. Aqui, esse canto aqui é meu. Cheguei primeiro, sou João Batista, estou aqui, estou comendo gafanhoto, estou bebendo mel aqui. Olha a minha roupa aqui de pele. Está pensando que está fácil? Aqui é meu. Vai procurar outro canto do Jordão para você. Não. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Os discípulos de João Batista, o que nós fazemos? Segue aquele lá, ó. É aquele lá que vocês têm que seguir. O meu ministério acabou, que ele cresça e que eu diminua. Que ele cresça e que eu diminua. Ele é o Senhor. É aquele lá que você tem que seguir. Eu cumpri aquilo para que eu fui designado. É aquele Jesus que nós vamos seguir. O Criador de tudo declara que suas criaturas são mais privilegiadas do que ele, o Criador. Elas têm casas, eu não. Elas têm casas, eu não. Eu não tenho onde reclinar a cabeça. O Jesus que nos diz no Salmo 139, 16 e 17: os teus olhos me viram a substância ainda informe. Olha aqui essa passagem. E no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Que preciosos para mim, Senhor, são os teus pensamentos. E nós ainda ficamos preocupados. Os seus dias foram escritos pelo Senhor antes que eles existissem. O mesmo Senhor que disse isso também. Pois ele, em Filipenses, Paulo escrevendo aos Filipenses: pois ele, subsistindo na forma de Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se humilhou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. A nossa renúncia por ele não se compara à renúncia dele por nós. A nossa renúncia por ele não se compara à renúncia dele por nós. Irmãos, esse escriba, quando ele chega diante do Senhor Jesus Cristo, um intérprete da lei, vê na lei o cumpridor da lei que estava diante dele e se prostra diante dele. Um cara que tinha como objetivo interpretar a lei, vê ali, aquele é o cumpridor da lei, pela lei, e se prostra diante dele, porque ele é o Senhor da graça. Ele é o Senhor da graça. Não é mais pela lei, é pela graça. Como foi dito aqui no início, Efésios 2, 8. Pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não pelas obras, para que ninguém se glorie. Não pelas obras, não pelo seu esforço, não pela tua inteligência, não pela tua razão, mas pela graça do Senhor, nós somos salvos. Nós somos inseridos ali, no corpo de Cristo. Em Colossenses 2, 8, 9, nós encontramos essa verdade maravilhosa. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que,
sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Na glória e na honra que eram eternamente dele do céu, se fez pobre. Cristo desistiu da sua glória no céu para sofrer, viver e morrer como um homem, por amor de mim e por amor de você. Um esvaziamento da riqueza infinita para a pobreza completa, para trocar a nossa miséria total pela sua riqueza celestial. Rico se fez pobre para pegar eu e você, que éramos miseráveis, e nos transportar para a vida eterna, para a sua riqueza celestial. Cabe na tua cabeça? Não cabe na minha. Eu entendo como é que funciona isso? Eu não entendo como é que funciona isso, mas eu creio, porque isso é por revelação. Eu creio. Você crê que Jesus Cristo é teu Senhor e Salvador? Eu creio. Você sentiu? Doeu? Você viu? Você estava lá? Não, mas está na Bíblia e o Espírito Santo revela isso. Se não fosse de Deus, tinha morrido lá há 2000 anos. A luta, a situação, o que o Gamaliel disse, se for de homens, vai acabar daqui a pouco, mas se for de Deus, vai continuar. Vocês têm dúvida de que é de Deus? Não tem dúvida, porque é do Senhor que fez todas as coisas. Prioridade, irmãos. Também nós não podemos seguir ao Senhor se Ele não for a nossa prioridade. E outro dos discípulos lhe disse: Senhor, permite ir primeiro sepultar meu pai. Replicou-lhe, porém, Jesus: segue-me e deixa aos mortos o sepultar os seus próprios mortos. Irmãos, o pai desse discípulo aqui não estava morto não, tá? Ele não estava no velório do pai dele não. Primeira vez que eu li isso daqui na minha vida, eu falei, o cara estava no velório, o cara queria ir lá, era só ir lá sepultar o pai dele, enterrar e vir. Jesus foi tão radical, né? Não, ele não estava morto não, viu, o pai dele. O que esse homem estava querendo dizer? Senhor, eu tenho meu pai aqui, espera eu ficar com ele até ele ficar velhinho e morrer. Quando ele morrer, eu vou ficar livre, eu vou te seguir. Ao Senhor Jesus disse, não. E outra coisa que eu quero dizer aqui, antes que alguém interprete errado, Jesus não é contra cuidar da família não, tá? Ele não estava detonando aqui a família não, dizer, deixa teu pai para lá, rapaz, me segue, de jeito nenhum. Mas o que ele estava dizendo assim para esse outro discípulo, eu sou prioridade. Se você não me tiver como prioridade, não resolve. Tem um outro versículo que diz, eu vou ler para você, quem não deixar pai e mãe por amor de mim não é digno. Ou seja, meu amigo, Jesus Cristo é prioridade, tem que ser prioridade na nossa vida. Ele tem que ser prioridade. Aqui ele está dizendo, olha, deixa os mortos, sepultar os mortos, segue-me, deixa a tua vida, deixa as coisas que estão ocupando o teu coração, que estão ocupando a tua mente, deixa essas coisas para lá, segue-me. Contextualizando, trazendo para hoje o que é isso. Busque o Senhor, ore, leia a palavra, participe, conversa com os irmãos que creem. Deixa essas pessoas que só sabem falar mal, que sabem só murmurar, só sabem contestar, só sabem falar que isso é bobeira. Fica junto com a família, anda junto com os irmãos. Se está com dificuldade, irmãos, vamos orar, vamos clamar ao Senhor, vamos junto, vamos buscar. Vamos crescer na graça e no conhecimento. Entendeu? Vamos parar de seguir o Corinthians e vamos seguir o Senhor Jesus Cristo. O argumento deste discípulo foi aguardar a morte do pai. E os argumentos hoje? Eu coloquei aqui só 6. Primeiro deles, pai, Deus é amor, não tem perigo não, filho. Vai ficar sossegado, Deus é amor. O outro diz assim, vai custar demais para mim esse negócio aí. Eu não quero não. Um terceiro diz, eu não posso deixar os meus velhos amigos. O que eu vou fazer com aquela raça lá dos meus amigos, velho? Se o Senhor me chamar, o que eu vou fazer com os meus amigos? Diz assim, há muitos hipócritas na igreja. Está certo, mas não é motivo para você não seguir o Senhor Jesus Cristo. Não é motivo para ele não ser o teu Senhor. Porque quando você olha para o homem, aí você vai se desesperar, desanimar, decepcionar, tudo quanto é de. Mas quando você olha para o Senhor Jesus Cristo, aí, meu amigo, aí não tem erro, né, Marquinhos? Aí não tem erro. Serei perseguido. Isso também é outra verdade. Serei perseguido. Vai ser mesmo. Mas vai ser fortalecido. Porque lá na vida eterna vai ser maravilhoso. E o último é, não estou preparado. Quem que está?
O Senhor é que capacita. É aquela frase, como é que é? O Senhor não chama os capacitados, capacita os chamados. Bonito, né? Mas o Senhor está no controle de todas as coisas. Em Mateus 16, 24 diz assim: então disse o Senhor Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, toma a tua cruz e siga-me. Tome a tua cruz e siga-me. Não é catar um pedaço de pau, colocar nas costas, fazer daqui não sei aonde, de joelho. Eu estou pagando aqui as minhas penitências, porque agora é o seguinte, agora vai ser comigo. Não é nada disso, entendeu? É se colocar diante dele e dizer: Senhor, eu sou incapaz. Eu quero, Senhor, revela no meu coração isso. Traga para mim, Senhor, me ajuda a estar diante de Ti, porque eu quero assistir o Corinthians, mas, Senhor, eu quero que o Senhor me capacita a estar lendo a Tua palavra, a estar buscando a Tua presença. Senhor, eu estou com uma preguiça miserável, hoje eu não quero ir lá com os irmãos, mas eu vou, Senhor, porque eu quero que o Senhor fala comigo, o Senhor fala no meu coração, o Senhor revela, Senhor, aquilo que o Senhor tem para mim. Me ajuda, Senhor, usa. Tem um versículo da Bíblia que o Senhor diz assim, abra a tua boca e eu te encherei. Senhor, me ajuda a pregar, me ajuda a anunciar, Senhor, a falar do teu amor, do amor do teu Filho amado Jesus Cristo. Negue-se a si mesmo, toma a tua cruz e siga-me, é a ordem do Senhor. Para sermos discípulos de Jesus e segui-lo, precisamos abandonar o nosso desejo natural de procurar o nosso próprio progresso, conforto, respeito e poder. Seguir Jesus Cristo é abrir mão do eu. É abrir mão do eu. Eu posso, eu consigo, eu sou bom, eu devo, eu faço, eu desfaço. Seguir Jesus Cristo é sair o eu e entrar Ele, o Senhor Jesus Cristo. Os discípulos preocupados, que legal, os discípulos estavam preocupados quando Jesus falou isso. Você quer me seguir? Negue-se a si mesmo, tome a tua cruz e me siga. Aí os caras falaram: peraí, Jesus, está sendo radical, nós deixamos tudo por tua causa, e agora, o que vai acontecer com nós? Aí Jesus responde para eles assim, todo aquele que tiver deixado casas, ou irmão, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou filhos, ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais, herdará a vida eterna. A recompensa é boa ou não é? Receberá muitas, isso aqui não é teologia da prosperidade não, tá? Receberá muito mais e principalmente herdará a vida eterna. O Senhor Jesus Cristo sendo a nossa prioridade, nós vamos receber, e nós vamos receber a vida eterna. Eu quero concluir. Não vou fazer aquelas aplicações, mas vou ler um texto aqui. Os irmãos, rapidinho, pequenininho. Diz assim, aos seus discípulos, Jesus sempre ordenará uma travessia. Ninguém será discípulo do Senhor se não estiver pronto a olhar adiante, empreender caminhadas, enfrentar seus próprios medos, enfrentar situações novas, aprender, romper com a paralisia, negar-se, compreender e querer enxergar a verdade de Jesus, enfrentar temporais, crer, querer mais de Jesus, mais do seu poder, mais do seu espírito, mais do seu amor, servir, romper com o modelo próprio de vida, parar de querer adaptar o reino de Deus a si e adaptar-se ao reino, porque as multidões estão ao redor querendo de Jesus, mas os verdadeiros discípulos querem a Jesus. As multidões querem de Jesus, mas os discípulos querem Jesus. Quando Jesus, uma certa vez, ele endureceu o discurso, quase todos abandonaram, inclusive muitos discípulos abandonaram, ficaram só os 12. Aí ele olhou para os 12 e disse assim: vocês também querem ir embora? Quer vazar também? Aí alguém disse para ele: Senhor, para onde nós vamos? Só o Senhor tem palavras de vida eterna. E eu deixo esse versículo. Para onde iremos nós? Salmo 139 diz assim: se eu for lá no horizonte, o Senhor está lá. Se eu subir aos céus, o Senhor está lá. Se eu fizer minha casa no mais profundo abismo,
O Senhor ainda está lá. Para onde fugirei da tua presença? Para lado nenhum. Que o Senhor nos abençoe. Amém? Amém.